Hoje o tema da nossa mensagem é andando, caminhando com Deus. E eu queria convidar você a refletir com todo o seu coração a Santa Escritura no livro de Lucas, no Evangelho segundo a Lucas, capítulo 24, vamos ler do versículo 15 ao versículo 35. Quero tentar trazer ao seu coração a lembrança do que está acontecendo aqui em Lucas 24. Lucas 24 é o final do Evangelho de Lucas, né? Então Jesus já veio, Jesus já ficou conhecido, Jesus já fez milagres, ele já pregou para multidões, ele já arrastou multidões, ele já foi traído, ele já foi espancado, ele já foi crucificado e agora ele está ressurreto. E o que está acontecendo em Lucas 24 é justamente dois discípulos que seguiram Jesus durante esse processo, e eles estavam agora se afastando de Jerusalém, muito provavelmente com medo da perseguição que aconteceria aos discípulos de Jesus, já que o mestre foi crucificado. Tá? Então, o cenário é um cenário de caos, de medo, de fuga, de desespero. E então Jesus começa a andar com esses dois homens. E nasce então um diálogo que é realmente profundo e importante para nós, para os nossos dias, com urgência talvez, para entender alguns princípios básicos do andar com Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 15 em diante, que diz assim: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi exposta. E nada além da Tua palavra, Deus, tem o poder de transformar corações. Nenhuma psicologia, nenhuma psiquiatria, nenhum processo coaching, ó Deus, tem poder para transformar os nossos corações, a não ser a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, possa poderosamente falar aos nossos corações essa noite. E que possamos, ó Deus, falar, sentir e tocar na Tua presença essa noite, Deus. Fala com a gente. Fala com a gente em meio ao nosso caos. Anda com a gente em meio às nossas crises. Fala, Deus, e trata os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito importante a gente entender alguns princípios básicos da caminhada cristã. Quando eu olho para esses dois homens de Deus, discípulos de Jesus, que estiveram com nele naquele momento talvez de mais complexidade, nós estamos diante de um cenário de caos. As suas certezas foram destruídas. A sua coragem foi colocada completamente em xeque. E a sua força de se manter firme naquilo, a sua perseverança, já está sendo literalmente colocada de lado. Pois eles já estão voltando para a sua própria aldeia. E então Jesus aparece. E Jesus começa a caminhar com eles. Então a pergunta que precisa ecoar em nossas mentes e corações é: por quê? Por que aqueles que estão indo embora? Por que aqueles que o abandonaram no momento da cruz? Por que aqueles que o negaram? Por que aqueles que dormiram diante do momento onde ele mais precisava dos seus irmãos, orando com ele? Por que estes homens limitados estão recebendo Jesus para andar com eles? Quando eles chegam com a notícia que Jesus apareceu para eles, eles já recebem uma notícia. Simão também já teve encontro com ele. Simão também já o viu. Simão também já conversou. Simão também já o tocou. Por quê? Por que esse Deus faz questão de andar com homens que em meio ao caos sucumbiram? Porque parece que quando nós falamos do povo de Deus, quando falamos dos heróis da fé, falamos de homens que não sucumbiram, sim ou não? Não é mais ou menos essa ideia que fica no ar? Que homens foram perseverantes, ficaram fiéis, firmes, não pararam, não desistiram, continuaram. Não é o caso dos apóstolos de Jesus. E deixa eu contar um segredo baixo para que ninguém discute sobre a sua vida. Não é o caso a seu respeito. Por isso que na mensagem de domingo passado, nós começamos falando que é sobre a graça. Não é sobre nós conseguirmos caminhar com um Deus que tem as suas regras e nós vamos lá e insistimos e ganhamos e ficamos. Não, você não é Jacó que lutou com o anjo. Você não é Jacó que lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Até porque você não gosta de pensar em ser Jacó, o enganador. Gosta? Você se coloca nessa posição? Ninguém quer ficar nessa posição. Mas é um pouco chocante ver isso. Porque Deus anda com aqueles que em meio ao caos sucumbiram.
E eu quero te lembrar alguns dos textos que vão, de alguma forma, empoderar essa frase. Deus anda com a gente em meio ao caos porque é da sua natureza andar com o seu povo em meio ao caos. Nós temos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, falando de um Deus que anda com o seu povo em meio ao caos. Podemos começar com Adão, Gênesis capítulo 3. Na viração do dia, Adão tinha caído, Adão tinha comido o fruto proibido, Deus estava lá. Deus sabia que Adão tinha caído, Deus sabia que Adão tinha caído. Deus sabia que Adão tinha desobedecido, Deus sabia que Adão tinha desobedecido. Mas ele estava lá. Ele foi andar na viração do dia com Adão e com Eva. Mais à frente, você vai ver a história de Enoque, conversamos domingo passado sobre ele e Noé. Um mundo caído, devastado. E Deus faz questão de andar com esse homem. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver em Gênesis 12, Abraão. Deus chamando Abraão a caminhar com ele. Sai da casa da tua parentela, sai da sua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E eu, não você, eu farei de ti uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Por quê? Porque você anda comigo. Mais à frente você vai ver o filho, o neto dele, Jacó. Gênesis 28. Um homem que enrolou o irmão, enganou o pai, saiu fugido para não morrer. Que virtude há em Jacó? Nenhuma. Nenhuma virtude. Ele deita, bota sua cabeça em cima de uma pedra, em luz. Ele tem uma experiência com Deus. Deus fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, seu avô, eu sou o Deus de Isaac, o seu pai, e eu vou ser o seu Deus. Eu vou andar com você, eu vou estar com você, e do jeito que você está indo, você vai voltar. E eu mudo meu nome se isso não acontecer. É mais fácil para ele falar isso. Mais à frente você vai ver um descendente de Jacó, Moisés, tendo uma experiência com Deus em Êxodo capítulo 3, aonde Deus afirma categoricamente, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para estar com o meu povo, para socorrer o meu povo. Biblicamente é impossível você não entender que isso faz parte dessa natureza de Deus. Deus quer andar comigo, Deus quer andar com você. Ele faz questão disso. Olha o que ele vai dizer para o povo de Deus em Isaías capítulo 41, versículo 10. Eu sou com você, eu estou contigo. Não temas, não te apavores, eu te fortaleço, eu te ajudo. Palavras muito próximas ao que ele diz em Deuteronômio capítulo 31, ou em Josué capítulo 1, versículo 9. Ele diz para Josué, Josué, quem te mandou? Não fui eu, não te apavores, não temas, porque o Senhor o quê? O Senhor o quê, irmãos? O Senhor teu Deus é contigo. Aonde? Gente, vocês não estão lendo Josué, não? Aonde? Quer que vários andares. Deus afirmando categoricamente para Josué, eu sou contigo, por onde quer que andares. Se você for para um lado, eu vou contigo, se você for para o outro, eu estarei contigo. Davi, ao ler, ao entender esse cenário, ele fala assim, não tem onde eu me esconder desse Deus, porque Ele está comigo, aonde quer que eu for. Se eu for lá no mais alto céu, Ele está lá. Se eu me esconder no mais profundo da terra, Ele está lá. Ele está. A ponto desse Davi, no Salmo 23, falar algo muito, muito lindo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Eu não temerei por quê? Porque eu tenho muito dinheiro e eu posso pagar o melhor plano de saúde? Não. Por que ele não vai temer, irmãos? Por quê? Porque tu estás comigo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa natureza, essa tendência de Deus, ela está vinculada a andar com a gente. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso. Não é exatamente o que acontece com Jó? Não é exatamente o que acontece com o próprio Jacó, quando o seu filho, quando o recado, a mensagem chega a ele dizendo que o seu filho predileto morreu, foi devorado por uma fera, onde as suas vestes talares estão rasgadas, banhadas em sangue. E o texto diz que Jacó chora e não permite que ninguém o console. Ele afirmava, chorando, eu vou para a sepultura para ver o meu filho. Quando o faraó pergunta a idade de Jacó, Jacó olha para faraó e fala assim, poucos e maus foram os meus dias. Tamanha a incapacidade de Jacó de ver Deus andando com ele, mesmo em meio ao caos. Os dois discípulos caminhavam e como que os seus olhos estivessem vendados. Eles não conseguiam ver Jesus, enxergar Jesus. Será que nós passamos por isso? Será que incorremos nesse risco? Ou foram só esses dois discípulos que em meio ao caos não conseguiam reconhecer Jesus andando com eles? Ou foram só os grandes homens da história que em meio ao caos escreviam salmos como Davi escrevia, até quando, Senhor? O Senhor está se escondendo de mim? Até quando o injusto vai prevalecer sobre o justo? O Senhor não está vendo? Ou os próprios heróis da fé, diante de cenários complexos, não conseguiam muitas vezes enxergar, identificar Deus andando com eles. Então veja, por mais que a Bíblia afirme categoricamente essa tendência, essa natureza de Deus em estar com a gente, o caos te impossibilita muitas vezes de ver. A crise te impossibilita muitas vezes de ver. A dor, a perda, a angústia, muitas vezes travam a nossa capacidade não só de ver, mas de crer num Deus que caminha com o seu povo, que fortalece o seu povo, que capacita o seu povo. Mas esses não são os únicos atributos que nos impedem de fazer isso. Vamos em Apocalipse capítulo 3, por exemplo, você vai ver Laodiceia. Ela tinha uma imagem de si. Eu sou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. A leitura de Deus é pobre, miserável, cego, está nu. Não é só o caos que impossibilita você de ver Deus nas coisas. Muitas vezes a bonança faz isso contigo também. Porque a única igreja que só recebe críticas em Apocalipse é a igreja que tem uma autoleitura altíssima. Quando Tiago escreve sua carta, ele escreve sua carta dizendo o seguinte: ó, vocês ricos, humilhem-se nas suas insignificâncias. Porque o rico é como a flor, que o sol vem, queima e logo passa. Ricos, quando vocês forem fazer negócios, não digam no seu coração, hoje eu vou investir, vou comprar, vou fazer, vou acontecer, porque o que é a vida? O que você pode fazer pelo amanhã? Você não sabe de nada. Hoje você existe, amanhã você deixa de existir. Diga, se o Senhor permitir, se o Senhor fizer, amanhã faremos e compraremos, investiremos. Muitas vezes, não é só o caos que tira Deus da nossa caminhada,
Muitas vezes são as vitórias. Muitas vezes são as próprias bênçãos. É só você olhar historicamente. Todas as vezes que a igreja se perdeu, era um tempo de bonança. Tragédias surgem depois de momentos de muita bonança. Talvez por isso, a igreja do século XXI precise acordar. Se conscientizar que esse Deus que se revela no caos, olha com muita atenção a bonança e a paz. Olha com muito cuidado aquilo que queremos, desejamos e sonhamos. Porque Ele, em sua onisciência, bem sabe o que pode nos dar e o que nós não podemos ter, devido à nossa própria humanidade. Mas por quê? Porque diante de tantos textos que nos lembram um Deus presente, insistimos em pensar que Ele não está com a gente? Talvez porque não entendemos que isso é uma prioridade para Deus. O que é prioridade para você? Quais são as suas prioridades? Semana passada eu prometi para uma irmã da igreja que essa semana que passou agora, semana retrasada, eu ia malhar. Eu ia para a academia. Eu ia voltar a andar de bicicleta. Ela não me viu nenhuma vez na academia. A bicicleta continuou parada no mesmo lugar. E nem dieta eu fiz. Por quê? Porque não é uma prioridade. Quando nós olhamos para dezenas, talvez centenas de textos que falam sobre esse Deus, andar com o seu povo, eu preciso que você crave na sua mente, reconheça no seu coração, que andar contigo é uma prioridade para Deus. É baseado em textos como Romanos capítulo 8, versículo 31. Quero ler com os irmãos, que você pode ter a convicção de que a palavra de Deus afirma que é uma prioridade para Deus andar com você. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada é capaz de fazer Deus não andar com você. Agora, se nós não enxergamos Deus andando com a gente, a questão está nos nossos olhos. Está nas lentes que olhamos para a vida. Porque você tem textos poderosos demais que te provam que homens
que tinham essa convicção, Deus está comigo. Eles passam por esses momentos de caos de uma forma diferente de eu e você. Se você for comigo em Atos 16, você vai ver 2 homens de Deus, 2 tremendos homens de Deus, sendo espancados, humilhados, presos, injustamente, sem um julgamento, cansados, fadigados, e à meia-noite esses homens oram e louvam a Deus. Por que eles oram e louvam a Deus? Porque não há nenhuma margem de dúvidas de que Deus está ali. O que acontece? Um terremoto. Deus prova que está ali. O que acontece? As cadeias se abrem. Deus se manifesta ali. O centurião decide se matar. Homens de Deus que têm a consciência que Deus está ali, impedem que aquele homem se mate. E logo aquele homem e toda a sua casa se rendem a Jesus. Uma das grandes características, quando homens e mulheres de Deus sabem que Deus está no controle, Deus está andando com eles, é outros homens e mulheres que não sabiam se renderem a esse Deus que sempre anda com o seu povo. Para finalizar esse bloco, você tem promessas diretas de Jesus, como Mateus 28. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco? Mateus, vocês estão lendo. Até consumação. Todos os dias, até a consumação. Textos como João dizendo, eu não vos deixarei só. Eu mandarei o Consolador. E Ele estará com vocês todos os dias. Homens como Daniel, que em meio à tentação de fugir da perseguição, se recusa a deixar de orar. E vai para a cova dos leões. Os leões não o comem. Mas a consciência e certeza de que Deus andava com ele todo o tempo, não nasce apenas em Daniel 6, nasce em Daniel 10, quando ele, em jejum e oração, pede resposta a Deus, e o anjo chega falando o seguinte, Daniel, homem muito amado por Deus, desde o dia que você se colocou a se humilhar e orar diante de Deus, eu fui enviado para te responder. Percebe? Um Deus não só que anda com a gente, mas um Deus que faz questão em responder a gente. Mas se nós não conseguimos ver, se nós não conseguimos crer, se nós não conseguimos identificar Deus com a gente no meio do caos, aonde que vamos identificá-lo? Quando creremos? Quando seremos convencidos pela santa palavra de Deus que Ele está com a gente? E que absolutamente nada tira dele esse desejo de andar com você, de estar com você, de transformar você, de moldar você. Mas muitas vezes, a grande característica de não enxergar surge numa escolha. Quero que vocês leiam comigo de novo o versículo 21. Os discípulos falando com o seu mestre, sem saber que era o seu mestre, explicando as suas expectativas. Que diz assim, ora, nós
esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Posso dar um conselho? Se você tem dificuldade de entender Deus andando com você, cuidado com as suas expectativas. Cuidado com as suas projeções. Cuidado com aquilo que você entende que deve acontecer. Depois das eleições, essa mensagem já tinha que ser pregada no domingo das eleições. Cuidado com aquilo que você projeta, porque aquilo que você projeta não necessariamente é o projeto de Deus. Aquilo que você desenvolveu, tudo pode estar apontando para aquele lugar, mas pode não ser aquilo. E aí, é muito difícil lidar com isso. É o que aconteceu com os discípulos. Eles andaram 3 anos com Jesus. Eles andaram pelo menos 1 ano e meio, ouvindo Jesus falar: o Filho do Homem vai ser morto, vai ser humilhado, vai ser traído, vai ser pregado, vai ser levantado numa cruz. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas o próprio texto de Mateus diz que parecia que os seus ouvidos estavam fechados para que eles não entendessem o que estava acontecendo. Eles tinham uma expectativa de que Jesus seria o Messias, o Salvador de Israel, aquele que iria julgar a nação de Roma, subjugá-los, e o povo de Deus iria mais uma vez prevalecer sobre os seus inimigos, como aconteceu contra o Império Sírio, como aconteceu contra os filisteus, como aconteceu contra os amoreus, como aconteceu com os gigantes. Eles acreditavam que Deus seria com eles. E Deus estava com eles, mas não de acordo com as suas expectativas. Nós esperávamos que Ele fosse o Messias, que Ele restaurasse o povo de Israel, mas Ele morreu. Quantos casamentos acabam por expectativas que incapacitam as pessoas de ver Deus andando com eles em meio ao caos do casamento? Quantas oportunidades são perdidas por causa de expectativas frustradas? Quantas? Mudanças deixam de acontecer simplesmente porque as coisas não foram como nós gostaríamos que fosse. José tinha vários sonhos. Alguém lembra da história de José? Gênesis capítulo 37. Ele tinha vários sonhos. Ele tinha sonhos que seus irmãos iam se curvar diante dele. Ele tinha sonhos que o seu pai e os seus irmãos e sua mãe iam se curvar diante dele. Ele tinha tanto sonho que quando os irmãos decidiram vendê-lo, falou assim: aí veio o sonhador, vamos matar ele para ver aonde que vai dar esses sonhos? Espero que seus irmãos sejam mais misericordiosos de você. Ele é preso, ele é vendido, ele é esquecido. E depois de muitos anos, ele se encontra com seus irmãos, sendo governador do maior império do seu tempo. E José fala algo que marca o meu coração. É uma das cenas que eu mais gosto de ler na Bíblia. Gênesis, capítulo 47, se eu não me engano. 45. Ele fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez o bem. Vocês tentaram me destruir, mas Deus usou isso para a preservação da vida de vocês, minha e do nosso pai. Agora, a leitura que José tem no capítulo 45
provavelmente não é a mesma que ele teve no capítulo 39. Quando ele está sendo arrastado, se tornando escravo de Potifar. Mas o que nós precisamos entender é que o caos, a crise, os momentos difíceis, eles não podem eternamente tirar a sua capacidade de ver Deus com você. Não pode cegar você a tal ponto de não conseguir reconhecer que mesmo quando as minhas expectativas estão sendo frustradas, Deus está no controle. É mais ou menos o que aconteceu com Mardoqueu, em Esther. Olha como que as expectativas são perigosas. O livro de Esther fala da história de 4 pessoas específicas. Fala da história de Esther, fala da história de Xerxes, fala da história de Mardoqueu e fala da história de Amã. Amã era o melhor amigo do rei. E ele odiava Mardoqueu, que era tio de Esther, e ele nem sabia que era tio de Esther. Amã odiava tanto Mardoqueu, tanto, que ele pegou a varanda dele, no jardim dele, e construiu uma forca, porque em um dia específico ele ia pendurar Mardoqueu naquela forca. Será que você odeia tanto alguém que você tira um espaço da sua varanda, do seu jardim para fazer uma forca? Cuidado, que tem um monte de gente com forcas no coração, só esperando a oportunidade para pendurar alguém lá. Mas Amã estava com essa expectativa. No dia tal, Mardoqueu morre, e morre nas minhas mãos. Então o rei vira para Amã, seu melhor amigo, e fala assim: Amã, se eu quisesse honrar muito uma pessoa, abençoar muito uma pessoa, se eu quisesse colocar essa pessoa como a pessoa mais importante do reino durante um dia, o que eu deveria fazer? O que Amã pensa? Olha a expectativa, olha o perigo das expectativas, hein? Assim, quem que o rei vai querer honrar dessa forma? Que não seja eu. Quem que o rei vai fazer uma graça dessa, se não sou eu seu melhor amigo? Ele falou assim, e tem gente que sofre com essa síndrome de Amã, tá? Falou assim: rei, se você quer honrar muito uma pessoa, faz o seguinte: você vai pegar as suas vestes, você vai colocar nessa pessoa, você vai pegar a sua carruagem, você vai colocar essa pessoa em cima, você vai pegar a pessoa mais nobre do reino, vai puxar essa carruagem e vai mandar todo mundo se dobrar diante dele, saudando essa pessoa que você tanto quer honrar. O rei: ok, gostei. Faz isso, pega a minha carruagem, pega as minhas roupas, chama Mardoqueu, bota a roupa nele, bota ele em cima da carruagem, puxa a carruagem e manda todo mundo se dobrar diante dele. Eu dava um dinheiro para ver a cara desse homem. Deus que me perdoe. Que sentimento gostoso que é ver homens que querem o mal gerarem o bem. A pergunta que fica é: o que Mardoqueu fez para que isso acontecesse? Repete comigo: nada. Mardoqueu é um cara muito, muito interessante. Eu queria que você um dia estudasse a vida desse homem. A sua sobrinha, filha, criada por ele, se tornou rainha do maior império do mundo do seu tempo. Quando a perseguição se apresentou diante do povo de Israel, ele virou para sua filha, sobrinha, e falou assim: usa dessa sua autoridade como rainha e intercede pelo seu povo. Esther ficou com medo, óbvio. Ela falou assim: olha, mas espera aí, e se o rei não gostar? Aí vai o povo e eu morrer. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? Falou assim: Esther, deixa eu te falar uma coisa. Que Deus vai livrar o seu povo, eu sei. Isso não tenho dúvidas. Porque Ele vem livrando desde a história, desde a criação desse povo.
Agora, quem sabe você não está aí para ele livrar através de você. Então não perde essa oportunidade de fazer parte do que Deus está fazendo, da demonstração de Deus estar andando com o seu povo. Não perca essa oportunidade. Então Esther vai lá, fala, bota todo mundo no jejum, vai lá, fala com o rei, e acontece que Amã, que é acusado pela rainha Esther, se desespera, segura a rainha, pede misericórdia para a rainha, e quando ele tenta fazer isso, o rei não estava no ambiente. Quando o rei chega nesse ambiente, ele fala, esse homem quer violentar minha esposa na minha frente, esse homem tem que morrer. O que acontece? Aonde que Amã morre, gente? Enforcado. Aonde, gente? Na sua própria forca, criada para Mardoqueu. Pastor, você está me falando, então, que se eu acreditar que Deus está comigo, os meus inimigos vão morrer na forca que eles... Não, irmão, você entendeu tudo errado, se você está entendendo isso, tá? Você entendeu tudo errado, está gravado aqui, é só você ouvir tudo de novo, que você ouviu errado. Ouve na velocidade 2 para ver se você entende. O que eu estou dizendo é que quando nós criamos expectativas, e essas expectativas, elas não vão em contra o que Deus está fazendo, elas irão se frustrar. E isso atrapalha muitas vezes você a entender e a enxergar Deus andando contigo. Cuidado com as suas expectativas. Elas podem e talvez precisam ser frustradas. Amém? O amém foi tão fraquinho, né? Eu esperava já um amém fraquinho mesmo. Cuidado com as suas expectativas. Porque elas atrapalham a ver Deus agindo. Elas atrapalham ver Deus contigo. Como atrapalharam os 2 discípulos, atrapalharam os 11 discípulos e tem atrapalhado os milhares e milhares de discípulos do Brasil que estavam com uma expectativa quanto às eleições e, até então, foram frustradas. Por último, andando com Deus em meio ao caos, eu queria chamar sua atenção para o versículo 30, que diz o seguinte: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Não é curioso que Jesus se revele num ato de comunhão, de partir o pão? A igreja primitiva se destacava por algumas questões. Mas quando você vai ler Atos 2, 42 e Atos 4, 32, você vai ver uma característica muito interessante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. O pastor Fábio hoje, quase que eu chamei Flávio de novo, o pastor Fábio hoje nos lembrou, nos trouxe à memória que uma caminhada, uma unidade, parte de uma unidade primeiro com Deus e depois com os nossos irmãos. E então nós precisamos insistir num princípio que parece ser óbvio, mas não para os dias de hoje. Óbvio pela simplicidade, mas muitas vezes complexo na prática de se relacionar e viver uma vida de comunhão com Deus. Pessoas que têm relacionamento com Deus conseguem enxergar os seus momentos difíceis e fáceis, de bênçãos e de tragédias, com uma ótica, com uma lente diferente. É por isso que a igreja, quando está sendo perseguida, maltratada, humilhada, normalmente experimenta momentos extraordinários.
É onde você vê o maior índice de milagres, é onde você vê o maior índice de conversões sinceras e verdadeiras, é onde você vê o maior nível de entrosamento, de entrega. É quando esta igreja está sendo esmagada, moída, destruída. Ela fica aparentemente fraca, mas na verdade ela é forte, como Jesus diz à igreja. Esse negócio aqui tem que sair daqui, que vai me derrubar, hein? Tá vendo? Já derrubou. É exatamente isso que ele diz à igreja de Sardes. Você é fraca, mas você é forte. Você é pobre, mas você é rica. Você tem pouca força, né? Mas eu vou abrir uma porta que ninguém pode fechar. Porque eu sou aquele que abro e ninguém fecha. E fecho e ninguém abre. Quando nós olhamos para isso, então somos constrangidos a voltar a um princípio: relacione-se com o seu Deus. Porque os olhos são abertos e a incapacidade de ver, ela é tirada quando nós estamos em comunhão com esse Jesus. É quando ele parte o pão e o abençoa que os seus olhos são abertos. E pode parecer muito óbvio falar isso dentro de uma igreja, mas não é tão óbvio assim. Hoje à noite, no momento de intercessão, para quem não sabe, todo culto, 1 hora antes do culto, nosso ministério de intercessão vai para uma sala e ora por você que está vindo aqui nesse culto. Seja você visitante, seja você membro, eles estão orando por você. E eu queria fazer um convite aqui. Venha para o intercessão. Isso já mudou a vida de muitas pessoas, estar no intercessão. E eu não tenho dúvidas que Deus pode usar isso para mudar a sua vida. Porque homens e mulheres que oram, que se relacionam, que se aproximam, que vivem intimidade com Deus, eles estão usando óculos diferentes das pessoas que não fazem isso. Eles enxergam a vida de uma forma diferente. E diferente das pessoas que vêm à igreja e falam que isso é muito importante para a vida. O cristão do século XXI tem o péssimo hábito de saber o que é bom para a vida e não fazer isso. Eu sou exemplo disso. Mas é bom? Faz bem? Sim ou não? Todo mundo sabe disso. Eu sei disso. E eu acabo não praticando isso. Deus se faz real em meio ao caos, em momentos profundos de relacionamento com Ele. A igreja vive momentos intensos. É só você olhar Atos capítulo 2. O povo estava reunido. Atos capítulo 4. A igreja estava reunida orando. Atos 16. Paulo e Silas estavam orando. Atos 8. Cornélios estava orando. Todas as narrativas de descida do Espírito, a igreja estava orando. Todas as narrativas de terremotos, de Atos dos Apóstolos, a igreja estava orando. Esther convidou o povo de Deus a orar e a jejuar. Jesus, nos momentos mais complexos de sua vida, estava orando. Na cruz, ele estava orando. No Getsêmani, ele estava orando. Quando ele ficou famoso, ele estava orando. Quando ele ficou abandonado, ele foi orar. Então, nós precisamos invocar um princípio. Ver Deus andar com você e comigo parte de um princípio milenar e bíblico que é: se relacione. Parta o pão
com Jesus. Desfrute de um relacionamento sincero com Jesus. Expresse e veja o seu Senhor se manifestar. Para que nós possamos começar a lidar com a vida, não como se ela fosse um monte de fio desencapado dando curto, que às vezes é isso que eu sinto, que alguns cristãos lidam com a vida como se eles estivessem em eternos curtos-circuitos. E possamos encerrar, ou pelo menos olhar para a vida, afirmando textos como o que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 8, mais uma vez. Versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O mesmo apóstolo Paulo que escreve a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 3 e 4, que afirma categoricamente exatamente isso que eu vou ler para você: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Homens e mulheres que se relacionam são homens e mulheres que as suas carências são supridas em Deus. São homens e mulheres que andam com esse Deus e conseguem ter com clareza Deus consolando os seus corações, Deus cuidando das suas questões, Deus sarando as suas feridas, espremendo as suas chagas, deitando óleo e vinho nelas e atando as suas feridas. Sabe por que nós temos muitos doentes e muitos que dormem, como diz Tiago, como também diz Paulo? Porque escolhemos não estar no partir do pão, muitas vezes. Escolhemos, insistimos, muitas vezes, em não nos relacionar, em não colocar diante de Deus as nossas angústias, não entregar a Ele os nossos pesados fardos, e não, muitas vezes, tomar dele o seu jugo, que é leve e suave. Talvez por isso, pelas nossas expectativas e a nossa insistência em não nos relacionarmos, estamos incapazes de ver um Deus que andou com Adão, que andou com Noé, que andou com Abraão, que andou com Jacó, que andou com Moisés, que andou com o seu povo, que andou com Josué, que andou com Daniel, que andou com os apóstolos. Nós, diante desse cenário, muitas vezes dizemos: andou com todos eles, mas comigo não está andando. Isso é muito improvável e talvez impossível. Porque Ele anda com o seu povo. Ele ouve, Ele socorre e Ele responde. E como as Santas Escrituras jamais poderiam falhar, isso não vai ser diferente com você. Amém? Não vai ser diferente comigo. Que nós possamos caminhar pela fé que Deus está com a gente. E não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da doença,
não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da perseguição, Deus está com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Deus de Israel, a tua palavra foi exposta, foi lida, foi apresentada. Que a tua palavra, ó Deus, seja capaz de transformar, seja capaz de moldar, seja capaz, Deus, de impactar os nossos corações e vidas. Para que possamos, Deus, brilhar com a tua luz e impactar esse mundo que está literalmente em meio ao caos, perdido e literalmente se autodestruindo. Que a tua igreja se levante como uma igreja que se relaciona, uma igreja que tem intimidade com Deus, uma igreja que conhece esse Deus, uma igreja que anda com esse Deus. E que ao andar contigo, Deus, nós possamos brilhar a tua santa luz em meio a um mundo de trevas, em meio ao mundo caído, frágil, perdido. Que nós possamos, Deus, não baseado em nossas forças, não baseado em nossas capacidades, mas baseado, ó Deus, nesse Deus que nos fortalece, nesse Deus que nos capacita, nesse Deus que nos levanta, essa rocha, esse socorro bem presente no dia da angústia, que é o Senhor. Que nos dá da tua palavra, que nos entrega o teu Espírito, para anunciar, para proclamar, para transmitir, Pai, as verdades absolutas que existem em Ti. Pai, fortalece o Teu povo. Levanta uma igreja incendiada pelo Teu Espírito, aquecida pelo Teu poder. Ó Deus, perdoa a Tua igreja que criou expectativas e justificou os seus erros, pautadas nas suas expectativas. Ó Deus de Israel, perdoa a tua igreja, que em meio ao caos questiona onde está o Senhor. Pai, esse não é o nosso papel, esse é o papel daqueles que não te conhecem. Nos perdoa se em algum momento isso passou em nossos corações. O Senhor se faz presente todos os dias. São os nossos olhos que não veem. Deus, tira de nós a venda. Pai, derrama o seu colírio em nossos olhos para que possamos enxergar e ver um Deus presente, atuante, todos os dias da nossa vida. Pai Santo, obrigado por esse domingo. Obrigado por poder saber que o Senhor é com a gente, que o Senhor está com a gente e que o Senhor nos comprou para estar eternamente com o Senhor. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Essa noite foi apresentado um Deus que se recusa a não andar com você. Um Deus que, apesar de quem eu e você somos, quer andar com você. E a pergunta que hoje está diante de você é: você quer andar com esse Deus? Se você também quer andar com esse Deus, em resposta a esse Deus querer andar com você, levante uma das suas mãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém que precisa reafirmar essa caminhada com Deus? Levante uma das suas mãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Senhor, estão aí os teus filhos diante do Senhor, muito provavelmente pedindo ajuda para caminhar contigo e enxergar o Senhor andando com eles. Pai, fortalece eles, se revela a eles e traz sentido, Deus, a todas as lutas que estão sendo colocadas diante deles. Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas limitações. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém.